Está começando mais um episódio desse podcast Profundidade de um Pires, episódio 158, primeiro episódio de 2026, e 2026 vai ser diferente, porque ano passado, 2025, eu publiquei, se eu não me engano, 4 a 5 episódios o ano inteiro. Então esse ano vai mudar. Esse ano eu vou gravar podcast. Eu não sei se vai ser uma vez por semana, 2 vezes por semana. Não vou prometer. Mas 5 episódios em um ano, isso aí eu não vou fazer que nem no ano passado. Foi tão pouco episódio que eu gravei no ano passado, que eu cheguei a gravar um episódio me despedindo desse podcast, dizendo que não ia gravar mais, que era o último, mas aí chegou mais ou menos do meio para o fim do ano, eu retomei o podcast. Mas hoje, eu estou gravando meia-noite. Terça-feira, hoje é terça-feira, 20 de janeiro, eu estou retomando esse podcast. E esse ano vai ser sério. Eu já sincronizei o feed, o RSS feed desse podcast no YouTube. Então não tem desculpinha, você que não ouço podcast porque eu não gosto de usar Spotify nem Deezer. Você que usa o seu YouTube Music ou YouTube mesmo, tem lá o feed completo desse podcast 158 episódios. E por que eu tô animado para gravar esse ano? Porque no final de 2025, faltando 2 meses para acabar o ano, eu voltei para minha cidade. Eu voltei a morar em Açu, Rio Grande do Norte. Passei quase 3 anos morando na capital, Natal. Eu não desejo ao meu pior inimigo ter a experiência de morar em Natal. Enfim, então, o motivo do ano passado eu não ter gravado muito foi a cidade que eu tava morando meio que atrapalhou. Aí, esse podcast vai ser raiz, só áudio, negócio de podcast com vídeo, deixa para os outros podcasts. Esse não. Esse aqui é raiz, é só áudio. Primeiro que eu não gosto, porque já é estranho um podcast solo que você conversa sozinho, e é muito mais estranho ainda você conversar sozinho se filmando. Então quando eu tiro a questão da câmera me filmando, falando só, parece que eu tô falando, parece menos estranho, porque parece que eu tô falando numa ligação telefônica, no qual eu tô falando bastante e não tô deixando a outra pessoa falar também. Tá entendendo? Mas quando o podcast tem uma câmera ligada, perde todo o sentido de eu ficar falando só. E outra coisa, eu tenho medo quando isso acontece. Eu tô aqui na sala de casa, sozinho,
gravando podcast e a lâmpada dá uma leve piscadela. A lâmpada piscou, eu fico achando que eu tô desmaiando. Eu nunca acho que é a energia que deu uma queda. Eu sempre acho que eu tô desfalecendo. Comenta aí quem tem essa mesma sensação quando uma lâmpada pisca assim. Você tem a sensação que é você que tá desmaiando e não a energia falhando. Enfim, outra coisa raiz aqui desse podcast vai voltar a ser sem roteiro. Quer dizer, nunca teve roteiro, mas quando teve um período aí que esse podcast estava muito ruim e eu não estava conseguindo falar, gravar alguma coisa, aí eu lia muito matéria, então era um episódio que eu ficava muito tempo lendo uma matéria e comentava pouco, e para mim não fazia muito sentido o que eu estava gravando. Né? Não que esse formato raiz que eu estou falando faça algum sentido também. E eu acho que eu vou sempre gravar por esse horário de meia-noite, por vários motivos. Primeiro, eu moro na casa de esquina, numa rua bem central, um bairro mais central da cidade, e perto de uma rua, eu falo pista, eu não sei onde tu mora aí, mas pista, que a gente fala pista, é a rua asfaltada. Sim, aí, e além de ser asfaltada, ela é muito movimentada por carros. Então, a gente chama de pista. Enfim, aí tem muito barulho de moto, de carro, de buzina. Fora que a rua que eu moro é a rua da empresa de limpeza urbana, a rua dos gari, que o povo fala, né? Então tem muito barulho de caminhão do lixo dando ré, aí faz aquele barulho pi, 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 ou simplesmente vindo sem ser de ré, vindo de frente, faz barulho também. Ônibus que traz os garis também faz barulho. Tá passando um carro. Talvez você não vai ouvir por causa do limitador de ruído, não sei. Mas agora que é 00:11, passa muito menos carros, motos, do que durante o dia. Outra coisa também. Eu meio que tô tendo insônia quase todo dia. Porque eu tô sem o meu ESC, meu escitalopram. Então eu não tô conseguindo dormir direito, então menos barulho de carro, não tô dormindo e eu tô só aqui na sala, que ninguém pode me atrapalhar. Então eu tô unindo o útil ao agradável. O fato de ter menos barulho e o fato de eu estar acordado, né? Mas eu tô tentando gravar
tentando gravar não, tentando ter coragem de gravar o primeiro episódio do ano desde a primeira semana do ano. Só que eu fiquei postergando. E hoje eu meio que tive coragem. Mas esse ano vai ser diferente. Eu vou publicar mais podcast de áudio, só áudio. Então você que ouve no Spotify, comente. Você que vai ouvir no YouTube, comente também. Você que ouve no Deezer, não tem como comentar, mas compartilhe para o seu amigo. Eu estava vendo umas notícias e memes também, porque a gente não pode só ler notícias, a gente tem que ver memes também, porque o meme no Brasil, ele informa mais e ele informa melhor do que uma matéria jornalística. Mas a matéria que eu estava lendo, era sobre o título da matéria é a revolta do Roblox, que é as crianças ensandecidas, as crianças enlouquecidas fazendo protesto em via pública, mas não via pública real, nas via pública digital do jogo Roblox. E as crianças tudo segurando placas, com coisas escritas protestando contra o Roblox e contra o Felca, porque esse início desse ano, 2006, o Roblox botou algumas restrições para o uso do chat no Roblox. Agora eu que não entendo muito do chat, não sei, eu sei que tem chat de voz, mas eu não sei se era chat de voz e chat escrito. Mas pelo que eu entendi, é nenhum tipo de chat para quem tem 9 anos para baixo. Até 9 anos, sem chat, zero chat. 13 anos a 16 anos, tem chat ainda, só que limitado para outras crianças de 13 a 16 anos também. Ou seja, se a criança tem entre 13 e 16, ele pode usar o chat com outros bonequinhos que têm a mesma idade que ele. Se tiver um marmanjo lá maior de idade, ele não vai conseguir, teoricamente, né? Não vai conseguir falar com os outros. E as crianças de 9 não vão ficar mudos. Não vai conseguir falar com ninguém. Só com placas. Sim, aí no protesto, eles enlouquecidos, as crianças. O que me chamou a atenção, que eu achei engraçado, é que eles meio que bota a culpa em Felca por causa desse rigor, essas novas regras do chat no Roblox. Só que Felca não tem nada a ver com isso. Isso aí, o Roblox ele já estava implementando já desde o ano passado. E, se eu não me engano, já em 2024 ele já fazia uns testes, mas eu acho que eles foi colocando em prática em 2025 e colocou
colocou em prática mesmo essa restrição agora, em janeiro de 2026. Aí, por que eles associaram o Felca? Porque essa restrição do chat, o Roblox fez para evitar pedofilia. Não vou dizer a palavra toda, porque esse episódio, o feed, ele também vai para o YouTube, eu não quero que tenha alguma restrição. Enfim, para evitar o máximo. Aí, como no ano passado o Felca ficou conhecido por causa daquele vídeo de adultização, combatendo a pedo nas redes sociais, as crianças associou que essa restrição foi por causa do Felca, a restrição do chat. E eles começaram, além de protestar nas ruas virtuais da cidade do Roblox, eles também começaram a xingar o Felca no mensagem, a mensagem privada no Instagram, se eu não me engano, no Instagram, que é assim, que eu não entendo. Se tem uma criança de 9 anos, tá, até os 16 que tem restrição, de 9 a 16, porque esse pessoal tem Instagram? Vocês não têm pais, não? Cadê seus pais que deixaram você fazer um Instagram? Eu lembro se bem que só tem um país que proibiu isso. E é recente a proibição. Agora eu não tô lembrado qual é o país. Não sei se é a Austrália. Na minha mente vem a Austrália, mas eu não vou afirmar nada porque eu não sei. Sim, outra coisa que vai mudar nesse podcast, eu não vou forçar tentar fazer piada, não, e nem vou tentar ser engraçado. Se eu fizer uma piada, vai ser natural. Se eu for engraçado, vai ser natural. Se eu quiser fazer um episódio totalmente sério, eu vou fazer também. Vai depender da minha vibe. Eu não queria falar vibe, eu queria dizer do meu mau humor. Eu tô rindo porque tô sem medicamento. Não é porque eu tô achando alguma coisa engraçada. Enfim, aí eu tava vendo prints das placas de protesto que eles estavam usando no protesto. E tem alguns textos que eu achei interessante. Tem um que botou: quero injustiça. Que eu acho que eu vou botar o nome do podcast, desse episódio, isso: quero injustiça. Aí tem outro: Felca pior do que ri com R. Então é que o YouTube ou alguma plataforma não restringe porque eu falei essa palavra. Que eu acho meio estranho uma criança de
9 anos, saber quem é Hitler. Tá, mas que na escola estuda a Segunda Guerra Mundial. Mas com 9 anos, eu achei. Na minha cabeça eu só estudei sobre a Segunda Guerra Mundial no ensino médio. Eu acho que eu estudei. Eu não lembro se eu estudei isso na escola ou se eu só sei depois de adulto. Né? Aí tinha assim, como é um Felca? Você tirou tudo de mim. Agora eu não tenho nada a perder. Aí eu fico imaginando uma criança de 9 anos. O que é o tudo? O tudo de mim? Não, para mim, o tudo de uma criança de 9 anos, para mim é só o pai e a mãe. O que é tudo? Você tirou tudo de mim. Tirou o pai e a mãe. Aí eu fico pensando, mas se uma criança está no Roblox dizendo que tirou tudo de mim porque tirou o chat, realmente existe uma ausência de pai e mãe aí. Não faz nenhum sentido. Ó, os gatos brigando. Os gatos brigando. Isso me desconcentra. Tomara que provavelmente não vai captar. Se captar, também não importa não. Mas eu me encabulo que eu me desconcentro. Eu não sei nem o que eu tava falando mais. Sim, eu fui ver meme sobre o caso. Aí teve um vídeo do cara entrou, fez o personagem dele do Roblox igual o Felca. O bonequinho dele ficou igual o Felca. Aí ele entrou com uma placa dizendo eu sou o Felca. Aí o vídeo era ele correndo e as criançadas correndo atrás dele. E é engraçado demais. Então, assim, eu já perdi o fio da meada. Agora barulho de carro. Já me desconcentrei. Assim, eu vi vários memes. Um meme de um. Eu não sei se o cara era o irmão mais velho do cara, da criança, eu disse o cara. Ou era primo mais velho, eu acho que era o irmão, aí tem a avó. Aí ele chegava, ó, avó, esse menino tá usando o Roblox escondido. Aí a velha ficava brava. Não porque ela sabia que era um jogo, porque ela pensava que o Roblox era algum tipo de tóxico. Eu vou dizer tóxico para não falar o nome. Aí ele disse, ele tá fumando Roblox. A velha dava brabo. Porque o irmão mais velho tá dizendo que o mais novo tava fumando Roblox. Aí eu vi vídeos também de crianças chorando e pedindo pro Felca liberar o chat. Aí duas coisas engraçadas aí. Engraçada e ao mesmo tempo triste. Uma criança chorando porque não tem chat num jogo virtual. Que, pelo que entendi, o Roblox, o jogo em si não é um jogo. O jogo é
um mundo aberto que dentro dele tem jogos. Aí tem gente que entra para jogar nessas salas que tem jogos, mas tem gente que entra para criar os jogos. Tem quem cria os jogos, tem quem jogue os jogos. Aí, enfim, eu não sei. Eu só sei que ultimamente tá muito estranho o mundo, o Brasil. A política também tá meio estranho também. E esse caso aí das crianças loucas pedindo injustiça para que o Felca, juntamente com o Roblox, libere o chat de voz para as criançadas. Eu acho que eu fico por aqui. Esse foi o primeiro episódio do podcast em 2026, episódio 158. Eu tava falando pro meu amigo que o meu podcast já tem 157 episódios, com esse 158. Mas quando eu falei era 157, ela achou impressionante. Aí eu fiquei pensando, se eu tivesse gravado com afinco ano passado, eu provavelmente estava nos episódios 200. Mas é até bom eu não ter gravado, porque ia sair só episódio ruim. Porque eu estava num ambiente muito ruim e agora está melhor. Então, minha mente está mais livre para pensar e falar. Eu vou embora. Ainda tenho que editar esse áudio para postar agora, hoje. Quando eu editar é só colocar um compressor e botar um pouquinho de reverb. E eu vou ficando por aqui e valeu.